Torcida, vamos lá, vamos falar um pouquinho aí sobre essas notícias no São Paulo, ó. A primeira de hoje é o seguinte: Lisieiro está negociando aí com o Sport lá de Recife, tá? Por ação aí do jornalista Marcelo Braga, do Grupo Globo, né, lá do GE, que o São Paulo deverá liberar o volante Igor Lisieiro, que possui contrato com o clube até o 30 de junho de 2025. Então o contrato dele já está se encerrando. O São Paulo até tentou fazer uma negociação aí para garantir um contrato novo aí com o Lisieiro, mas tanto o empresário como o São Paulo não chegaram a nenhum acordo, tá? Então a tendência é que o Lisieiro já está fazendo aí contato com o Sport, as bases já têm um acordo, né? Tanto o Sport como o Lisieiro, o empresário, já tem um acordo para o atleta aí jogar no Sport de Recife aí o ano que vem, tá? Então é mais uma saída. Lisieiro, até que ele, quando ele voltou do time lá de empréstimo, do time da Suíça, ele jogou bem alguns jogos aí, né? O Zubeldia gostou do jogador, deu oportunidade para ele, mas enfim, ele é um cara que quando surgiu no São Paulo, surgiu com grande potencial, mas não demonstrou esse futebol todo aí no profissional, né? Enfim, vai ser mais uma saída de outro jogador de São Paulo e vida que segue, né? Um jogador que não era titular absoluto, era reserva, então vai desafogar um pouquinho a folha salarial, certo? E falando aí sobre o Oscar, né? O Oscar tá sendo o assunto principal do São Paulo nessa janela de transferência. O São Paulo ainda não anunciou nenhuma contratação, né? É um pouco complicado porque a gente vê aí outros times se movimentando, né? Paulinho sendo contratado pelo Palmeiras, Andréas Pereira. Então a gente fica meio com o pé atrás com o nosso São Paulo, que ainda não trouxe nenhum jogador. Mas vamos confiar aí, acreditar, né? Que o time vai conseguir ser competitivo no ano que vem, né? Pelo menos é o mínimo que a gente espera. É claro que a gente, como torcedor, quer que o São Paulo ganhe títulos, né? Mas precisa de ter um time competitivo e vamos confiar que isso vai acontecer, né? Então, sobre o Oscar, o São Paulo está oferecendo aí um salário para tentar fechar com o Oscar de 1,2 milhões por mês, tá? É praticamente aí o patamar de salário do Lucas, tá? Então, o São Paulo tenta atrair o Oscar aí através do salário, do carinho aí do torcedor, que tá sempre lá conversando, mandando um direct lá no Instagram da esposa do Oscar, da irmã. E também a diretoria tá indo pelo lado ali mais sentimental, né? Conversando com o Oscar o seguinte: Oscar, você saiu pelas portas do fundo lá em 2010, mas se você voltar, retornar, dar uma boa entrevista, fazer bons jogos, a torcida vai te abraçar novamente. Enfim, tem uma concorrência muito forte, né? Uma concorrência muito forte aí. Clubes da Major League Soccer dos Estados Unidos, clubes do Emirados Árabes, inclusive outros times brasileiros, tá? Como Flamengo, Cruzeiro, Internacional, já fizeram aí contato com um jogador também. Então, é uma negociação bem complicada, tá? É bem complicado, o salário é alto, o jogador tem mercado. E outra coisa, a gente não sabe como que o Oscar está fisicamente, né? O cara ficou 8 anos jogando lá na China, um futebol totalmente diferente do brasileiro, a competitividade. Então, a gente tem que ficar assim com o pé atrás e saber se o Oscar realmente vai fazer um bom jogo aí, né? Um bom ano, vai voltar a ser aquele atleta aí que vai compensar esse salário. Então, vamos ficar de olho nisso. Novamente, peço para vocês deixar seu comentário sobre esse assunto do Oscar. Já tá virando uma novela, né? Você acha que o São Paulo deveria tentar achar outro jogador aí para ser o nosso meio-campista? Deixe seu comentário e as opções de nome que você tem em mente aí para essa posição, beleza? A gente falou também essa semana sobre o Wellington Rato, né? Estava negociando aí com o Vitória e ontem bateu o martelo. São Paulo e Vitória acertaram tudo, então o adeus aí, o Wellington Rato não joga mais no São Paulo a partir de 2025. Ele foi vendido por 5 milhões de reais, e o São Paulo vendeu 80% dos direitos do jogador, ainda fica com 20%, tá? Então é a 7ª saída de jogador do São Paulo. O Rato vai para o Vitória, jogador de 33 anos, ele foi muito importante ali quando chegou, né, com a conquista da Copa do Brasil, ajudou muito, foi titular daquele time do Dorival, mas depois ele começou a ter um declínio físico, declínio ali técnico também, não conseguiu mais jogar de titular, e ele tem um alto salário para ser reserva. E naquela função ali de ponta a gente tem bastante jogadores, né? Tem os meninos subindo da base, é o Ferreira, a gente tem Eric, a gente tem Lucas que pode fazer aquela função, William Gomes, né? Rian Francisco, então Henrique Carmo. Então a gente tem bastante jogadores aí que estão surgindo aí da base, também os que já estão no plantel que pode fazer aquela função. Então, nada mais justo do que liberar o Rato até pelo alto salário. Então acho que foi bem vendido, São Paulo fez bem vender, só fica o agradecimento aqui pelo Rato, por esse período que ele vestiu a camisa do São Paulo, né? Vai ficar marcado na história porque foi campeão da Copa do Brasil e jogou bem ali as finais, né? Deu assistência e tudo. É um jogador que honrou a nossa camisa enquanto esteve aqui. Então eu desejo felicidades para ele aí no Vitória e que ele tenha um bom ano, tá? O Rato, enquanto esteve aqui no São Paulo, né? Foi 41 jogos em 2024 com 1 gol e 9 assistências. Em 2023 ele fez 5 gols e deu 14 assistências, né? Então é um jogador que ele tem uma muito boa bola parada e cruza muito bem, né? Muitas assistências. Então, confirmando aqui com vocês as saídas que já teve no São Paulo, ó.
Raí Ramos foi para o Atlético Goianiense. O Wellington, né, já foi embora lá para a Inglaterra, Southampton. Matheus Belém foi emprestado para Chapecoense. Jamal Lewis foi devolvido ao Newcastle. O Pedro Vilhena foi de empréstimo aí para Ponte Preta. O Rafinha não vai renovar com São Paulo, vai jogar no Curitiba. E agora o Wellington Rato no Vitória, beleza? E falando ainda sobre outra saída do São Paulo. Essa eu comentei ontem com vocês e a venda já foi feita ontem mesmo, tá? Vamos falar aí de Michel Araújo. São Paulo acaba de vender Michel Araújo para o time do Bahia. O valor aí de quase 16 milhões de reais, né? O meia foi vendido lá para o Bahia. Inclusive, quando ele chegou no São Paulo, foi a pedido do próprio Rogério Ceni, né? O Rogério Ceni gosta do jogador e levou ele lá para o Bahia. Né? E o Michel Araújo nunca foi um titular absoluto no time, sempre foi reserva, sempre entrava nos jogos e tem um salário também ali mediano. Acho que o São Paulo fez bem em liberar o jogador. E bola que segue, é um jogador que não era titular, enquanto esteve aqui, jogou bem, né? Apesar de ele fazer uns pênaltis lá bobo, né, meu? O cara que pra marcação era meio perigoso ali, quando ele tinha que voltar ou quando ele jogava de lateral, sempre fazia pênalti. Enfim, sucesso pra ele também lá no Bahia, certo? Outro jogador também que tá de saída, Nestor, tá? A negociação está avançada com o Bahia e possui uma composição com a possibilidade de venda futura. Então ele vai com um empréstimo de 1 ano pro Bahia, com uma cláusula de compra aí, que o Bahia vai ter que exercer no final do contrato se ele bater aí alguns gatilhos, né? E se jogar bem também. Então, outro jogador que está de saída, jogador que foi... Cara, eu sinto muito mesmo, porque o Nestor não conseguiu aí voltar ao futebol que ele demonstrou ali na época do Dorival, até na época do Ceni, né? É um cara que fez o gol do título da Copa do Brasil, deu assistência, mas esse ano aí ele perdeu o pênalti lá no jogo contra o Botafogo, então foi assim, foi muito complicado. Ele vem de uma lesão muito séria, não se recuperou 100%, tá? Teve um declínio, mas enfim, jogador novo ainda, né, 24 anos, vai ser emprestado pro Bahia. Tomara que ele jogue bem no Bahia e o São Paulo consiga vender ele bem aí, se não for pro Bahia, mas para algum clube da Europa, tá? Como são... Fala, tricolores! Uma notícia excelente para nós aí nesse domingão. Acabou de sair a notícia aí que o São Paulo vai dar um presente de Natal para todos nós torcedores, tá? Nada mais, nada menos do que Oscar. Acaba de fechar aí com o São Paulo e vai ser anunciado agora em janeiro como o novo camisa 10 do São Paulo. O que vocês acham, torcedor? Deixa aqui seu comentário sobre essa contratação. Eu acho que foi uma boa contratação. Espero que ele volte jogando aquele futebol excelente que ele sempre jogou, tanto no Inter como no Chelsea, na seleção. É uma baita contratação para nós tricolores nesse domingo. Beleza, pessoal? Se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal. Estamos em uma meta aí para chegar em 2.000 inscritos, beleza? Conto com a sua ajuda, torcedor. Um forte abraço, até mais e um bom domingo.